tarde, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre trabalho, né? Uma necessidade do ser humano. Vocês estão olhando aí uma foto de Van Gogh. Na verdade, ele é um quadro. Se chama A Colheita. Vicente Van Gogh, de 1888. Vamos lá as perguntinhas. Como é que é o ambiente retratado na pintura? O que as pessoas retratadas estão fazendo? Que tipo de trabalho as pessoas estão fazendo? Que elementos da pintura facilitam o trabalho das pessoas? Pergunto, qual é a atividade que eles estão fazendo? Que tipo de trabalho é esse? Olha, observem que tem alguns transportes, meios de transportes, que estão sendo utilizados e que depois que inventaram a roda, isso facilitou a vida do ser humano, né? Temos algumas perguntinhas aqui, né? A pintura de Vicente Van Gogh traz uma plantação na qual está sendo feita uma colheita. É possível observar que o artista retratou carrinhos de rodas. Por quê? Você imagina que os trabalhadores utilizam carrinhos de mão em colheita como o da pintura naquela época? Converse com seus colegas e responda: por que os carrinhos de mão ajudam na colheita? Você acha que ele facilita a vida do ser humano? Você acha que o ser humano sempre utilizou carrinhos de mão? Sim ou não? Vamos lá pensar um pouquinho? Como é que você imagina que era o trabalho antes dos carrinhos de mão serem inventados? Era mais fácil? Era mais difícil? Tinham que carregar como? Acredito que a invenção do carrinho de mão facilitou o trabalho do ser humano, né? Mas isso só foi possível depois da invenção da roda. Por que utilizamos a roda atualmente? O que é que vocês acham aí dessa pergunta? Em sua opinião, a invenção da roda foi importante? Eu acho que isso mesmo. Eu vou deixar com vocês para responder, tá bom? A roda é uma invenção importante para o dia a dia das pessoas. De acordo com a necessidade, foram desenvolvidas soluções e aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Isso ocorreu em relação à alimentação, à proteção, ao trabalho, por meio do qual o ser humano transformou e ainda transforma a natureza. São exemplos desse processo: arar a terra, plantar, colher, domesticar, criar animais, construir estradas e pontes e tantas outras coisas, né? Então, os tipos de trabalhos. Quais são os tipos de trabalhos que temos hoje em dia? O que você entende por trabalho? Trabalho é o conjunto de atividades que o ser humano exerce para atingir determinado fim, ou seja, essas atividades tanto podem ser produtivas quanto criativas, podendo exigir grande esforço físico ou intelectual. Aí temos dois tipos de trabalho: o trabalho manual e o trabalho braçal. Quando o trabalho exige força física ou habilidades manuais, ele é denominado trabalho manual, né? Ou braçal. A gente exige força, como as construções de uma casa, a limpeza, a produção de móveis e artesanato. Esses são trabalhos manuais ou braçais. Quando o trabalho exige o pensamento e o raciocínio, é denominado trabalho intelectual, ou seja, você vai pensar mais para antes de fazer o trabalho, você vai criar estratégias de como resolver alguma coisa, como a composição de músicas e escrita de livros, a criação de uma máquina ou um brinquedo, a descoberta de... Em alguns casos, os trabalhos manual e intelectual podem acontecer ao mesmo tempo. É o caso dos artistas que constroem uma grande escultura ou que exigem habilidades manuais no esforço físico, como o pensamento para sua ideia e que se torne realidade. No caso da costureira, né? A costureira, ela imagina a roupa, ela cria, depois ela vai lá, escolhe os materiais e depois ela vai para a costura, para a máquina. Bom, vou fazer um resuminho aqui desse texto, né? Que a gente já sabe que o nome dado pela natureza é trabalho, mas existem duas palavras que a gente pode estar entendendo o que é. Por exemplo, emprego e profissão.
Você entende a diferença entre as duas? Ah, não, eu acho que profissão e emprego é a mesma coisa. Não, não é. O emprego é quando possui um cargo ou uma função no local do trabalho. Já a profissão é o nome da atividade especializada que a pessoa faz. Por exemplo, uma pessoa faz faculdade de engenharia porque pretende ter a profissão de engenheiro. Já a outra é contratada por uma empresa e ela terá um emprego de engenheiro, entendeu? Que profissão